Olá, YouTubetes! No vídeo de hoje nós iremos falar sobre pais. Isso! Muitas vezes vocês devem ter visto aí nos nossos vídeos a gente chamar ele de pai e ele de pai. E aí vem a pergunta, qual deles é o nosso pai? Será que os dois é nosso pai? Ou é nosso Cada um é pai de uma? mãe? Será que é um casal gay? O que será que tá acontecendo? E bom, nós vamos explicar um pouco, porque a gente sabe que provavelmente muitas famílias também passam pelo mesmo, então nós vamos explicar pra vocês quem é o pai de quem e o que aconteceu, a história, né? Esse é da foto que a Gabi vai mostrar agora. É o Bonfim, tá? E este é o nosso pai biológico. Ele é nosso pai, tá? O meu e o da Gabi é o mesmo pai. Eu sei que a gente não aparenta ser filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas a gente Não, é. cara de uma focinha da outra. Bom, funciona mais ou menos assim. O nosso pai, e a gente tem outros irmãos que são meio irmãos, né? Ele tinha o primeiro casamento, teve o Marcelo e André, que são nossos irmãos Mais velhos. Depois ele se casou com nossa mãe, que teve a Celine e eu. Ela gosta de falar que eles são mais velhos pra poder ela se sentir mais nova, tá? E depois, mas é E verdade. depois, no terceiro casamento do meu pai, ele tem a Tamires, que vocês também já viram em muitos vídeos. Nosso beijo, Tamires, se estiver Beijo, assistindo. E que provavelmente vai estar também tá sempre nos vídeos, né? Aquela que faz o cabelo. E o meu pai, ele separou da minha mãe, eu estava com 5 anos e a Gabi era recém-nascida. Aí eles divorciaram mesmo no papel, tudo bonitinho, a Gabi já estava quase com 1 ano, né? Então, na verdade, eu convivi com o meu pai esses 5 anos. A Gabi, né, foi pouco tempo, porém meu pai nunca deixou de nos visitar. Sim. A minha mãe, ela sempre deixou bem claro que apesar do divórcio, né, no começo não é fácil, tá? Eu acho que em qualquer família o divórcio, logo de cara, tem aquela resistência, aquele Acho que nenhum rancor. divórcio é fácil, porque assim, se você separa um casal, você separa, é porque alguma coisa não estava certa, né? Exatamente. Então a gente fala um pouco da importância de perdoar um outro e falam assim, ai não, eu não ficaria perto do meu ex-marido, eu não conversaria com a mulher do meu ex-marido, principalmente quando às vezes é caso de traição, então a mulher fica muito ainda ressentida, mas eu acho que às vezes você ter esse sentimento significa que você ainda quer a pessoa, né? Então existe sim formas de você ter amizade. O caso da gente foi uma questão na época de traição, né? O meu pai, no caso, ele... Deu pra perceber que ele ficou com 3 casamentos, ele era... Meu pai tem 3 casamentos, então já deu pra perceber Meu pai era qual cara, foi o tá motivo ligado? do divórcio. Eu não sei se a gente tem foto aí antiga, mas meu pai, tipo, tá ligado? Ele era o cara. É que meu pai tinha um black power que eu acho que chamava muita atenção da mulherada, sabe? Sim. Então o meu pai, ele é meio que irresistível. Carioca. Ele falou... Não, ele é baiano, ele não é carioca, não. Não, tô brincando. Mas na verdade, gente, brincadeiras à parte, a minha mãe, eu acho que ela aceitou muito bem. Ela foi muito madura nessa parte de falar assim, não, ele marido, né, ele não tem o meu sangue, então ele não é parente da esposa, né? Marido e mulher, eles não são parentes. Eles se escolhem para viverem juntos, mas parente de sangue não. Porém, eu e a Gabi temos o sangue dele. Então minha mãe deixava bem claro, você pode visitar suas filhas, pode levar pra passear. Como ela divorciou, foi tudo no papel. Tinha Foi. sim aquelas histórias de você só pode visitar não sei quantas vezes, elas têm que passar um feriado com vocês tantas vezes. Mas minha mãe, quando se separou do meu pai, como a gente falou, foi uma separação que não foi assim tão, de brigar mesmo. Porque ela falava, você pode vir ver quando quiser. Até porque a gente sabe que o horário também é uma coisa complicada. Você fala, não, você só pode ver seu filho de tal horário a tal horário, Porque tem como trabalho. a Gabi era muito pequena, minha mãe também não queria que ela crescesse sem a presença do pai, que eu achei que isso é muito importante. Porque depois a criança pode ficar com raiva, a criança pode não aceitar, né, como pai, e é pai. Então o pai sempre ia em casa, ele levava a gente na casa dele também. Eu cheguei a brincar com a minha irmã, a mais nova, quando ela era bebê, quando ela nasceu, a gente ia em aniversários. Sim. Ele trazia elas em casa também. Mas a relação, por exemplo, da gente com a esposa do meu pai ainda era um pouquinho aquele negócio de não, porque foi separação, porque não sei o que, não sei o que. E sempre você fica com aquela coisa assim, né? Essa é a mulher que roubou o meu pai. Aquela história. Mas no começo nunca é fácil, galera, Não, né? não é fácil. Mas depois você começa a aceitar um pouco. E a pessoa que assim, não deveria aceitar e aceitou foi minha mãe.
que ela acabou aceitando ele visitar a nossa casa. E assim, gente, essa deve ser, eu acho que a separação ideal. Você ter uma amizade com aquela pessoa. Porque se você dividir uma vida com ela, você passou um tempo com ela, né? Vocês têm alguma coisa em comum. Então não tem porquê, nunca mais quero olhar na cara da pessoa. Então eles tiveram, como a gente falou, uma separação que não foi ruim, eles continuaram sendo amigos. Tem muita gente que fala, não acredito que seus pais são amigos assim. Teu pai deve gostar dela, sua mãe deve gostar dele. Eu acho, o acima de tudo é o respeito. Sim. Hoje eu olho pros dois, eu vejo como se fossem os dois pareciam irmãos. Minha mãe dá conselho pro meu pai, ele dá conselho, às vezes ele vai no médico, o outro. Ela vai no médico, eles vão, às vezes precisa ir em algum lugar, ela não sabia, ele vai. E a esposa do meu pai também não liga, ela já conhece a gente. Hoje a gente tem um relacionamento melhor. Ela vem aqui na chácara, a esposa dele. Então assim, hoje, né, tem essa relação legal, mas da mesma forma que pra gente foi difícil aceitar a esposa do meu pai, assim que a minha mãe arrumou uma outra pessoa, que aí entra o Juraci na história, pro meu pai também não foi fácil aceitar. Porque ele conseguia ver a minha mãe solteira, mas não com outro homem. É porque também o homem, eles têm aquela coisa assim, não, porque eu posso casar com quantas eu quiser. Mas quando ele vê que a mulher levou a vida em frente, esqueceu, então no começo ele ficava meio, lá em casa dava uma de... Quem é esse cara? Como é que ele é? Eu falava, pai é um negão de 2 metros, aquele policial. Ele ficava falando assim. Mas aí depois com o tempo, os dois se conheceram e hoje, gente, eu acho que se meu padrasto fosse mulher na relação, eles casavam. Eu não duvido que os dois se casem um dia. A gente brinca e fala que é um casal, porque não é possível. Eu acho que gente, casa hoje, Juraci. A gente às vezes liga em casa, não tá, o nosso padrasto não tá em casa. Fala, cadê ele? Tá passeando com o Bonfim, os dois saem juntos, os dois brincam. Então às vezes eles vão visitar, saem até pra viajar, volta junto. Quando vem aqui pra chácara, vem. Então eles se dão muito, muito bem. Muito bem. Tem pessoas que nem acreditam quando eu falo assim, esse é o meu pai, esse é meu padrasto, que nem a Gabi já até comentou. Já perguntaram se a nossa mãe é Dona Flor com 2 maridos. A gente brincou que no aniversário de 50 anos da mãe, a gente tirou uma foto. Ela no meio, com o meu pai e com o meu padrasto. A foto vai aparecer. Ela ficava, meus 2 maridos, não sei o que, enchendo o saco. Mas não, gente, tanto é que até a gente falou, o meu pai ele aceitou primeiro o nosso padrasto porque a gente aceitou a esposa do meu pai, né? Exatamente. Então ele se dava muito bem com ele e tudo mais. E foi o que a Gabi até comentou, né? Além do respeito acima de tudo, o meu padrasto, quando a minha mãe começou a namorar ele, ela deixou bem claro: eu tenho 2 filhas. E as minhas filhas estão sempre em primeiro lugar na minha vida, né? E ele era solteiro, não tinha filhos. Era bem mais E ela falou, né? o pai delas é o Bonfim, ele vem visitá-las, ele leva elas pra passear e você vai ter que aceitar. Porque eu não vou criar minhas filhas longe dele, né? Ele tem que direito de ver os filhos. E o Juraci aceitou isso muito bem. Eu lembro que uma vez, às vezes, eu ficava tentando, quando eu era pequena, fazer ciúme pro meu pai, ficando atrás dele, eu ficava, não, seu pai é o Bonfim. Então ele não ficava aquela coisa de, não, viu? Ela gosta mais de mim do que de você. Não tinha essa rivalidade, não, né? Não tem. Então ele fez muito bem, ele soube aceitar muito bem, ele soube cuidar da gente assim muito bem, aceitar filho de outra pessoa. Respeitar ele por ser um homem mais novo. A gente pensava que talvez, não, mas um dia ele vai enjoar porque ele vai falar, não, eu quero ter minha família, eu quero ter meu filho. Porque minha mãe já não meu pai, ele é 4 meses mais velho que a minha mãe, o meu pai. E meu padrasto é 11 anos mais novo. Então, quando minha mãe arrumou, né, no caso começou a namorar com ele, eram amigos de amigas dela, aquela coisa assim. Mas o que eu achei legal foi que nós imaginávamos que ele ia querer ter a família dele, os filhos. Minha mãe sempre deixou claro: eu já tenho as minhas filhas, eu não posso ter mais filhos. Se um dia você arrumar alguém e quiser seguir, ter uma família, seguir a sua vida, você só me avisa. Ela falava assim, né? Porque ela ficava com medo de perder novamente, né? Ainda mais ela que já teve um divórcio, ela sabe como que é complicado. Mas eu sei que muitos de vocês, até meus alunos, eu vejo muito lá na minha escola, tem pais divorciados. Aí chora, minha mãe não quer que eu veja, eu não consigo mais falar com meu pai, tem problema de pensão, disso, daquilo. Gente, nós também tivemos. Nós passamos pela mesma coisa. Depois de um tempo, independente do motivo da separação, você tem que aprender também a aceitar. Eu falo, eu briguei muito com meu pai, principalmente na época de adolescência. Nossa, hoje eu paro, às vezes eu ficava, meu Deus, como eu era ruim. Porque aí era aquela coisa de, não, vou fazer ele pagar porque ele largou minha mãe, porque não sei o que, aquela coisa. E, gente, como a Alessandra falou, a mais ofendida na história seria minha mãe e ela perdoou. Então eu falo, depois de um tempo eu comecei a falar, não, meu Deus, por que eu tentava fazer tanta coisa, de tentar chamar atenção e tudo mais.
Então, às vezes, você fazer isso vai afastar mais você do seu pai ou da mãe, você tem que aprender a entender o motivo deles. Hoje eu vejo assim, se não tivesse sido traição mesmo por outra coisa, eu acho que eles também não ficariam juntos. Não. Porque meu pai, ele tem um gênio um pouco mais forte, minha mãe também. O Juraci já é tranquilão, então por isso minha mãe fala, ele não liga, por isso que deu certo os dois. Mas meu pai, ele tem um gênio forte, minha mãe também, os dois às vezes querem aquilo naquela hora e não dá Ele certo. fala, é azul isso aqui, E ela fala, é não. rosa, e eles ficam, não, mas é azul, não, mas é rosa. Hoje eu não consigo imaginar os dois juntos. Não consigo. E o mais, assim, que eu acho curioso é que, apesar de sermos irmãs, cada um reagiu de um jeito. Sim. Eu queria que a minha mãe voltasse com meu pai. Então eu achava, durante uns 2, 3 anos, que ela tinha que voltar. Ele na época não dava pensão, eu ficava, não mãe, não vai pôr ele no pau, não é meu pai, não sei o quê. Então assim, eu ficava com dó dele. E eu achava que a minha mãe poderia perdoar e voltar com ele, apesar de tudo que ele fez. E a Gabi já foi aquela parte assim, como ela não teve muito contato com meu pai, ela ficava, não, ele tá errado, se eu fosse ele eu não vinha nem olhar e por a nossa uma cara. boa época eu ainda falava muito assim, já que ele largou minha mãe, então ele vai ter que me dar dinheiro, ele vai ter que me dar presente. Tipo assim, não, você não quer vir aqui em casa hoje, tudo bem, mas me dá tanto de dinheiro, me dá não sei o que. Eu queria, às vezes, parece que tirar dele o tempo que ele não tava, e em presente, em coisas. Ou às vezes ela jogava na cara, você me abandonou, né? Você largou não sei o que. E eu já era chorona, eu só chorava. Ele falava que ia mudar pra Bahia sem nem chorar. Ele falava, eu vou embora pra Bahia. E eu ficava, eu não vou embora. Mas assim, cada filho reage de um jeito. Agora, pessoal, implorar, querer que a sua mãe volte, ninguém melhor do que os seus pais para decidirem. Se eles acharam que não dá mais para ficar junto, gente, é a melhor decisão. E hoje eu falo, é até legal, nós temos 2 casas para passear. Você pode passear com teu pai, pode passear com a tua mãe, ou se encontrar todo mundo que nem a nossa família que deu certo, né? Por exemplo, no dia agora nós estamos fazendo esse vídeo por causa do Dia dos Pais. No Dia dos Pais vem a minha irmã com o marido, vem meus irmãos, vem o meu pai, o meu padrasto, a esposa dele. Nós nos reunimos todos os Dias dos Pais, né? Eu falo assim, às vezes os filhos ficam querendo que os pais voltem e isso gera pra eles uma coisa ruim, porque às vezes a mulher fica voltando com o marido, não quer mais ele e aquela relação vai ficando cada vez pior. E às vezes, que nem como a gente separou, o pai e a mãe separou de vez, então eles começaram a conversar como qualquer pessoa normal e eles acabaram transformando isso numa amizade. Ele transformou uma amizade com o meu padrasto, minha mãe com a esposa do meu pai. Então isso gerou uma relação melhor, né, entre todos eles e hoje eles são amigos e tudo mais. Eu falei, então a gente tem perto tanto a mãe quanto o pai. Então talvez se a gente tivesse ficado, não, eles têm que voltar, talvez eles não tivessem uma relação tão boa quanto e ficar hoje. insistindo pra quê, né? Não deu, não deu. E outra coisa, eu sei que às vezes é complicado chamar de pai. Eu não vou mentir pra vocês, o Juraci, nós não chamamos ele de pai. Quando perguntam, nós até falamos, é o nosso padrasto. Quando era menor a gente chamava de papi, de tio, né? De tio. Você não quando precisa... a gente conheceu, a gente ficava, ele era... parente de uma tia, né, assim, de considerar amiga da mãe. Então eu ficava, o tio. E isso pegou, então a gente sempre ficou, o tio, ficava, mas tio não. Então isso que eu acho legal. A gente até brincava papo e tal. A esposa do meu pai, nós chamamos ela pelo nome dela, né? Tem gente que fica, será que eu tenho que chamar de madrasta, de mãe? Pra muitos, mãe é aquela, o pai é aquele, acabou, né? Então fica complicado, você não é obrigado a chamar de pai e mãe. E outra, o importante é relação... respeitar, né? E ter carinho pela pessoa também. E outra coisa, gente, é que as pessoas mudam. Eu acho assim que por um bom tempo, como eu falei, eu fui uma adolescente ruim com meu pai e hoje eu tenho uma relação super boa com ele. Acho que ele também, quando a gente era pequena, ele já era hoje mais ele é a curtir a queridinha vida. do meu pai. Não, eu acho que quando a gente era mais nova, talvez a gente não tenha uma relação tão assim, porque ele era mais eu vou curtir a vida ainda, ele era um cara novo. E depois ele começou a ser um pouco mais, não, meus filhos, né? Sim. Então isso também gerou uma situação. Por exemplo, ontem, que nem a Gabi falou, meu pai ele era mais novo, mais jovem, então ele tava ainda, né, no auge, aquela coisa toda, que às vezes ele queria sair com os amigos e tal, e não levar a gente. Hoje, foi ontem, ele me levou pra pegar o ônibus pra vir pra chácara, e aí ele falou assim, falei, pai, o que você quer Dia dos Pais? Ele,
eu só quero o carinho e um abraço de um filho. Aí ele, né, o carinho, estar com vocês vai ser muito importante pra mim. Aí ele me abraçou, aí eu peguei e falei, nossa, hoje ele mudou bastante do que ele era, né? Igual o Juracy também foi. Então talvez seu pai seja mais jovem, ainda mais hoje em dia que muitas pessoas, meu pai e minha mãe quando a gente nasceu tinha mais ou menos 30 e poucos anos, mas tem muitos casais que tem 20 e poucos e já tem filho. E aí separa, às vezes o filho não entende e eles ficam naquele negócio. Então assim, se o seu pai ou sua mãe é nova e tudo mais, talvez eles não te dão tanta atenção se eles separaram, ou seu pai não vai tanto te ver, porque talvez ele ainda é novo. Então ele talvez não tá muito ligando, sabe? Sem contar que ele tá talvez sofrendo com a separação. Isso. Às vezes sua mãe, ela tá sofrendo, aí ela fica no celular pra se distrair. Aí você fala, minha mãe não tá ligando pra mim. Um dia quando você tiver a idade deles, 20 e poucos, 30 anos, você vai querer sair. Então mesmo que você tem filho, você fala, eu queria passear no show, passear com meus amigos, entendeu? Então talvez você vai entender realmente a reação de cada um só quando você tiver a idade deles ou só quando você passar pela situação que eles estão passando. O importante é você respeitar os seus pais e aceitar a decisão deles, porque ninguém melhor do que eles pra decidirem, né? Sim. Então, e outra coisa, aprender a aceitar também, se sua mãe arrumou outro marido, se seu pai arrumou outra mulher, aprender a aceitar isso também. Assim como a gente aceitou muito bem o Juracy na nossa família, eu falei, a gente demorou um pouco pra aceitar a esposa do nosso pai, porém a gente aceitou. E às vezes quando eu fico olhando pra trás eu fico pensando, nossa, mas ela também era jovem, ele também era jovem, tinha uma outra mentalidade na época. Às vezes eu me sinto até mal pela forma que a gente tratava. Às vezes o pai falava, chama ela de mãe, a gente ficava, ela não é minha mãe, sabe umas coisas assim? Então hoje, como nós comentamos, era 6, 7 anos, 3, 4 anos, era muito pequenininha, mas assim... Mas a gente pensa, eu fico às vezes pensando, talvez ela escutando aquilo naquela época ficava bem ressentida, falava, poxa, eu me apaixonei por um cara, ele foi casado e tudo mais, e as meninas não me aceitam. Então talvez... É que o nosso problema é que nós já conhecíamos antes. Então nós tínhamos um carinho por ela e acabou, quando ela foi morar com meu pai, a gente ficando com raiva, porque falava que nem eu comentei com vocês, roubou o meu pai de mim. Então isso é complicado num divórcio, quando você já conhecia a mulher do seu pai antes dela. Não, mas também acontece muito hoje, principalmente quando é a mãe, ela arruma outro marido, a filha sentir ciúme da mãe, não, ele vai roubar minha mãe, ele vai roubar a atenção dela. Não, então, você tem que pensar que sua mãe merece ser feliz e o seu pai também. Né? Eles não deu mais certo junto, tudo bem, agora vai aparecer mais 2 pessoas aí, né? Uma de cada lado, pra fazer parte da sua vida, da sua história, assim como a Amanda, o Juracy faz parte da nossa. Se não fosse também a Amanda, a gente não teria a Tamires, que é a nossa irmã, a nossa sobrinha, que é a Maria Fernanda, né? Então, hoje nós temos essa união, esse carinho, e eu sou muito feliz com tudo que nós temos. Como a Gabi falou, às vezes nos arrependemos do que falamos ou fizemos, né? Mas é questão da idade. Não é só a gente. Quem nunca se arrependeu do que aconteceu. E que bom que se arrependeu. Sim, né? acho que isso é importante, é você se arrepender, pensar, olhar pra trás e falar, não, eu fiz isso. Eu lembro uma época que eu até conversei com a psicóloga e eu contei tudo isso, falei, hoje todo mundo se dá tão bem. Ela falou, que bom que você conseguiu ver que você estava errada naquela época, ou pelo menos achar que estava errada e mudar a sua atitude, porque dá tempo de você mudar. Então se você tem um pai separado, uma mãe separada, ou que você tem uma relação ruim com eles, ou que você tem uma relação ruim com o namorado deles, no caso, né? Tenta perdoar, gente. Mesmo você não estando, você achando que está certo, ou você estando certo, perdoa, porque isso é muito importante para você poder, talvez, não agora, mas talvez no futuro, construir uma relação muito melhor com a sua família. Né? Sim, se você tá passando agora, nesse exato momento, pelaquela parte mais chata, que é quando os dois estão brigando, que é quando os dois ainda não separaram, né? Não fique desesperado, não ache que você vai acabar, não pense em fazer loucura alguma. Pode ter certeza que dias melhores virão. Você vai voltar a ser feliz, sua mãe e seu pai também. E todos juntos um dia, talvez cada um na sua casa, mas vai ser feliz novamente, tá? Sim. Como a gente acabou de comentar, não é fácil no começo, mas você vai conseguir superar e eles também vão, que é isso que importa, né, pessoal? Então... O vídeo já tá ficando longo. Essa era a nossa dica aí. Queria dar Feliz Dia dos Pais pra todos os pais, youtubetos aí. Youtubetes também que são pais, porque também tem as mulheres e que fazem as pães, né? As pães, né? As mães que fazem as pães, pra você que vai ser pai ainda, né? Exatamente. Todo mundo. Um Feliz Dia dos Pais pro nosso pai, pro nosso padrasto também. Padrasto. Pra todos os pais, um grande beijo.
Se gostaram, clique aí. Gostei, se inscreva no nosso canal e não deixe de ligar pro seu pai no Dia dos Pais, pelo menos ligar, né, se ele estiver longe, ou ir visitar ele, tá bom? Dá um abraço se você tiver oportunidade, se não, faz uma ligação. Porque às vezes você tá com E se raiva do seu você- pai, mas tem muita gente que o pai já foi e ele não tem nem a chance de dar um abraço, ou talvez não teve nem a chance de ser perdoado, né, ou perdoar o pai antes de É isso que eu ia terminar, comentar né, agora. gente? Se você já não tem mais seu pai, acende uma vela pra ele, faz uma oração, conversa com ele, Você pode tendo ter uma- certeza sentiu que ele amor, tá te relação, não. escutando. Sim, com Ele vai certeza. estar Ainda ali, dá ó. tempo de perdoar, né, gente? Exatamente, Nunca é ele vai tarde. estar ali, ó, olhando por você, pede perdão, manda um beijo pra ele, faz uma oração pra ele, pede muita luz, tá? Um grande beijo e até a próxima. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E pra essa meninada! E como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha! Jaceline! Faz um pedido. E feliz Dia dos Pais! ê! Estamos aqui com meu pai, pra quem não conhece, meu pai. Meu padrasto, mostra aqui. Feliz Dia dos Pais! Vem cá, Zé, dá um abraço na sua filha, vem cá. É o primeiro Dia dos Pais? Não, é o segundo, né? Que é o pai da Fefe. Mostra a Fefe aqui, cunhado. Tá todo mundo reunido em família. Feliz Dia dos Pais pra todo mundo, gente. Obrigada. E parabéns pra você.